Olá, professores e alunos da maior e melhor escola de teologia de todos os tempos, a Escola Bíblica Dominical, é claro. Paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje estaremos estudando a primeira lição do nosso terceiro trimestre, que tem como título Profetas Menores, grandes mensagens em pequenos textos. Os chamados profetas menores consistem em um grupo de 12 livros que são Oséias, Joel, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Eles viveram em um período de tempo que vai do século IX ao século V a.C. Suas mensagens trazem princípios e advertências voltadas para questões sociais, políticas, familiares e espirituais que se aplicam à realidade de cristãos de todas as épocas. Os profetas menores são assim chamados, não porque seus ministérios tenham tido menos importância em relação aos dos chamados profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Essa designação expressa apenas o fato de que aqueles foram profetas canônicos veterotestamentários que deixaram um menor registro de profecias em seus respectivos livros. Embora os profetas maiores estejam dispostos em ordem cronológica, os profetas menores não têm essa disposição. Os primeiros 6 livros são cronologicamente anteriores aos últimos 6, e esses últimos 6 estão em ordem cronológica, mas a ordem dos 6 primeiros é o enigma. Na aula de hoje, mostraremos a importância dos profetas para o povo de Israel no Antigo Testamento. Abordaremos sobre a chamada e o ofício do profeta, bem como o teor de suas mensagens. Então vamos lá. O primeiro tópico, o ministério profético no Antigo Testamento. E o primeiro subtópico aí, o ofício profético. Diz assim: o profeta era um porta-voz, um embaixador de Deus entre os homens. Em primeiro lugar, em algumas ocasiões, o Antigo Testamento usa os termos Rodze ou Uroê para se referir a profeta. A primeira palavra significa visionário e a segunda palavra significa vidente. Essas palavras implicam que os profetas eram pessoas que podiam ver coisas que os outros não podiam ver. Eles podiam ver, por exemplo, detalhes sobre o presente, bem como o que Deus queria no futuro. Em segundo lugar, o Antigo Testamento usa mais comumente a palavra Navi para profeta. As origens dessa palavra, na verdade, são incertas. Talvez se trate de uma raiz que significa anunciar, o que poderia implicar que um profeta anunciava uma informação vital ao povo. Embora os sacerdotes e os profetas fossem designados por Deus para o serviço religioso, havia entre eles algumas diferenças importantes quanto à chamada, quanto ao cargo e quanto ao ensino. Os profetas eram chamados e designados por Deus individualmente, ao passo que os sacerdotes eram designados em virtude de sua descendência de Arão. Os profetas eram representantes de Deus perante o povo, e os sacerdotes eram representantes do povo perante Deus. Portanto, o principal lugar do ministério dos sacerdotes era o santuário, o lugar da presença de Deus, ao passo que os profetas dirigiam seu povo nas cidades e na zona rural. Ambos, sacerdotes e profetas, interpretavam a lei, porém os sacerdotes eram professores habituais, os profetas eram pregadores de reavivamento. Ambas as funções eram importantes e se complementavam. Os profetas habitualmente introduzem as suas mensagens mediante fórmulas expressivas, como por exemplo, assim diz o Senhor, ou palavra do Senhor que veio a tal profeta, ou outras semelhantes a essas. E frequentemente apresentam-se a si mesmos como enviados de Deus e investidos de autoridade para proclamar a sua palavra. Segundo subtópico, quando surgiu um profeta? Os profetas de Israel remontam aos tempos de Abraão, Moisés e Samuel, que foram chamados de profetas.
Por intermédio deles, Deus falou ao povo e estabeleceu suas alianças com a nação. O sumo sacerdote era o líder supremo da religião judaica no Antigo Testamento. Juntamente com os demais sacerdotes, eles eram responsáveis por instruírem o povo. Vamos para a revista. No Antigo Testamento é possível percebermos que a religião judaica se tornou demasiadamente ritualística. Os profetas denunciavam a hipocrisia e a religiosidade aparente. Quando os sacerdotes negligenciavam a lei e se corrompiam, os profetas se pronunciavam e denunciavam a hipocrisia e a religiosidade aparente do povo. Eles eram o recurso emergencial de Deus. Eles manifestavam-se geralmente em época de decadência nacional e julgamento iminente. Eram, num certo sentido, a incômoda consciência da nação. Assim, percebemos que o Senhor nunca é pego de surpresa, pelo contrário, Ele sempre nos surpreende. Quando achamos que tudo está perdido e que o Senhor não liga mais para a situação que está à nossa volta, a Bíblia diz que o nosso socorro vem dele. Ele está constantemente trabalhando em favor do seu povo, até mesmo quando estamos dormindo, Deus está agindo, diz a palavra do Senhor. Terceiro subtópico, a difícil missão do profeta. O encargo era demasiadamente pesado, entretanto, a glória da revelação atraía-os de tal modo que não conseguiam se esquivar deste ministério. Eles possuíam uma posição independente, sem qualquer tipo de relação com os poderes políticos e religiosos vigentes. Por causa dessa independência pessoal, falavam com liberdade e autoridade. Eles denunciavam a corrupção, a hipocrisia, a injustiça e o descaso para com a lei por parte dos reis e sacerdotes, bem como de toda a nação. Às vezes eram reprimidos pelos sacerdotes, mas os profetas não se abalavam com as reprimendas. Pelo contrário, continuavam resolutos em sua missão. Segundo tópico, quem eram os profetas? E o primeiro subtópico, chamados por Deus. Um ministério profético começava com a experiência da vocação divina. Não existia autocandidatura, mas candidatura do alto. Naturalmente, nenhum homem poderia transmitir sinceramente a mensagem de Deus, a menos que o próprio Deus o chamasse. Porém, essa afirmação de que todo profeta recebia um chamado específico de Deus é um pouco difícil de conformar-se ao caso do profeta Eliseu. A Bíblia diz que quando Elias estava no Sinai, Deus lhe deu a seguinte ordem: e em chegando lá, unge a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta em seu lugar. E também não há indicação alguma de que alguém tenha derramado óleo sobre a cabeça do profeta Elias quando Deus o chamou para ser profeta. Seja como for, os profetas de Israel foram chamados individualmente e ungidos por Deus para o serviço de emergência, em contraste com o serviço regular dos sacerdotes, anciãos e reis. Enquanto o homem baseava-se na aparência para fazer suas escolhas, Deus se valia de questões interiores, como a integridade e a coragem. A impiedade de vida era o único fator excludente desse ministério. Há pessoas que desejam ser usadas por Deus, mas não conseguem abrir mão da impiedade. Para servir a Deus é preciso negar a si mesmo. Segundo subtópico, os intérpretes da religião judaica. Embora não fossem regulamentados pela lei, isto não quer dizer que os profetas fossem contrários a ela, o instrumento judaico normalizador. Pelo contrário,
é possível percebermos que a mensagem deles possuía um alinhamento profundo com a Torá. Os profetas também recebem o nome de videntes, sentinelas ou pastores. E esses termos indicam suas funções ao serem chamados por Deus para interpretar e anunciar a palavra específica do Senhor para o seu povo. Através dos seus anúncios, procuravam relembrar os princípios da palavra de Deus que estavam sendo negligenciados. Assim, os profetas foram, de certa forma, os intérpretes da religião judaica em momentos mais desastrosos que a nação atravessou. Terceiro subtópico, os profetas menores. E aí diz assim, são divididos em dois grandes grupos. Antes de mais nada, as designações profeta maior e profeta menor, de que ouvimos falar, foram cunhadas por Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, no princípio ali do quarto século depois de Cristo. E a propósito, a palavra menor, relacionada ao conjunto dos 12 últimos livros nas nossas Bíblias, refere-se à brevidade desses livros e não à sua importância. Vamos para a revista? Os profetas pré-exílicos são subdivididos em dois grandes grupos. Profetas pré-exílicos e profetas pós-exílicos. É importante entendermos que as expressões pré e pós-exílicos referem-se ao exílio babilônico que ocorreu a partir do ano 605 a.C. e culminou na dizimação do Reino do Sul, no caso Judá, em 586 a.C. Essas expressões pré- e pós-exílicos não fazem referência ao exílio assírio que ocorreu no ano 722 a.C. e que dizimou o Reino do Norte, nesse caso Israel. Vamos para a revista. Os profetas pré-exílicos são subdivididos entre aqueles que profetizaram para Judá, Joel, Miqueias, Abacuque e Sofonias, e para Israel, Amós e Oséias, e para outras nações, Jonas e Naum para a Síria, Obadias para Edom. O período clássico da profecia israelita foi aquele compreendido entre os séculos 8 e 7 a.C. O século 8 a.C. foi um período crítico para o Reino do Norte. Esse movimento profético estava destinado a continuar por mais 300 anos, ou seja, alcançando o século 5 a.C. Apesar de suas mensagens incluírem proclamações de bênçãos ou reprovação, eram dirigidas à sociedade como um todo, e não exclusivamente ao rei. Como resultado, os profetas transmitiam alertas em relação ao cativeiro, à destruição e ao exílio. Vamos avançar para o terceiro tópico. A mensagem dos profetas menores. Primeiro subtópico, eles suplementavam o ensino. Os sacerdotes e os levitas eram os responsáveis oficiais pela parte do ensino. Todavia, essa função comumente era ignorada pelos seus representantes legais, que estavam demasiadamente ocupados com as tarefas recorrentes e diárias da religiosidade judaica. É nesse contexto que Deus levantou os profetas com o propósito de suplementar a instrução que tinha sido relaxada pelos sacerdotes. Os profetas instruem e repreendem as pessoas de todas as classes sociais, denunciando todo tipo de pecado. Em termos religiosos, eles são monoteístas éticos. Socialmente falando, são a inextinguível consciência do justo. E falando a modo espiritual, são os precursores do reino de Deus. Quando os sacerdotes se mostravam negligentes, os profetas aparecem como pregoeiros da justiça. Segundo subtópico, denunciavam as injustiças e anunciavam o juízo. A profecia dos profetas menores foi um instrumento empregado por Deus para denunciar os abusos sociais, as irregularidades do culto e dos tributos da justiça. Com frequência, os profetas criticavam a elite religiosa, rica e poderosa, por oprimir os pobres.
Os profetas criticavam a nação como um todo com a acusação de que não havia conhecimento de Deus na terra. O povo sabia a respeito de Deus, mas não mantinham um relacionamento fiel e confiável com Ele. O ensinamento moral dos profetas inclui pronunciamentos decisivos que desafiam a vontade dos pecadores. Os profetas condenam a desonestidade, a crueldade, o orgulho e a sensualidade. Eles denunciam a falsa religião, mas também a distorção da verdadeira religião. Terceiro subtópico: consolavam. Embora a mensagem dos profetas menores fosse repleta de juízo, ela também possuía consolo divino. Os profetas advertiam que o julgamento iria erradicar o pecado. Esse julgamento é muitas vezes chamado de Dia do Senhor. Mas os profetas, através de suas mensagens, também prometem que a renovação está além do dia do castigo. A vinda do Salvador está além da destruição de Israel e outros eventos. Ele governará Israel e as nações e ele vai trazer paz e justiça para o mundo todo. O consolo era parte integrante da profecia deles. Afinal de contas, Deus estava sempre buscando o melhor para o seu povo. Vamos para a revista. Ainda que a realidade dura e cruel da vida não se encaixasse com as promessas de Deus, o profeta deveria levar o povo a contemplar o porvir e encontrar paz na alma diante deste entendimento. Os profetas menores, como já afirmamos, também são sim notabilizados por suas mensagens messiânicas e escatológicas, de maneira que eles concluem o Antigo Testamento com um clima de esperança e expectativa em relação à primeira vinda do Messias e trazendo vislumbres do reino milenar de Cristo sobre a terra. A suma de tudo isso é a seguinte: os profetas menores do Antigo Testamento eram, sobretudo, pregadores morais e éticos, vigias, sentinelas levantados pelo Senhor para despertar e exortar suas respectivas gerações. Deus conta com cada um de nós para, independente da nossa profissão, escolaridade ou circunstâncias, levar sua mensagem de exortação e consolo à nossa geração, onde quer que estejamos. Amém? Bom, se por um acaso essas dicas te ajudaram, então compartilhe esses subsídios aos demais professores e alunos da nossa amada EBD. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.